de agradecer a todos por estarem presentes. Nós temos muitos participantes também no chat, e nossa agenda é discutir questões referentes ao carbon farming e ao mercado de carbono, e nós vamos ter algumas discussões. Nós tivemos hoje de manhã algumas discussões mais focadas em questões físicas e questões do sequestro de carbono nos solos. Na parte da tarde, nós tivemos uma discussão mais voltada para os aspectos político-econômicos e os desafios de instalar um sistema que incentive a utilização de técnicas de sequestro de carbono para o carbon farming. E na nossa sessão final agora, nós gostaríamos de fazer uma entrevista com os especialistas presentes e gostaria, por isso, de introduzir rapidamente os nossos participantes hoje. Antes de tudo, eu vou seguir aqui a nossa lista. Nós temos o Bernhard Osterburg, que é o chefe dos departamentos de Clima e Solo no Instituto de Pesquisa Thünen para áreas rurais de florestas e pesca. Depois nós temos a Sabine Frank, que é diretora no Carbon Market Watch desde 2019. Nós temos o Dr. Ladislau Martim Neto. Talvez vocês possam levantar a mão para que a gente saiba de quem se trata. Ele representa aqui a Embrapa, que é um Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Agrícola no Brasil. Temos o Dr. Daniel Vargas, da Fundação Getúlio Vargas, que coordena o Observatório de Bioeconomia nessa fundação. Temos a Laura Lamônica, da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. E no Zoom temos a doutora Eva Wollenberg, Line Wollenberg, que está na Aliança de Biodiversidade Internacional (ICIAD), na Escola Rubinstein, na Universidade de Vermont. E estamos muito satisfeitos de ter todos hoje aqui presentes e vamos fazer a nossa discussão, uma espécie de conversa em ping-pong com vocês. E isso, eu gostaria também de mencionar que esse evento se trata, é parte também dos diálogos agropolíticos Brasil-Alemanha. Então, eu espero também que todos sejam simpáticos uns com os outros, mas não demais, porque nós precisamos de um ponto de discussão. E nós tivemos algumas discussões muito acaloradas sobre a questão se nós devemos ou não usar o mercado de carbono como um instrumento para a redução das emissões de carbono. Bom, existe uma certa desconfiança, principalmente no meio acadêmico, com relação a carbon farming através do mercado de carbono. E eu gostaria de perguntar quais são algumas das preocupações principais, por exemplo, que o Bernd Osterburg vê. Obrigada por essa pergunta. Na Alemanha, nós falamos em sequestro de carbono para solos com uma mineralidade muito alta, e isso é uma questão difícil de ser medida. E para que isso possa ser rastreado, é preciso fazer isso ao longo de um longo tempo. É uma questão de continuidade também de sistemas, de modelos para incentivar a carbon farming. Então, a continuidade e a visibilidade dos resultados dessas medições é importante, e também quem será responsável, quem será o proprietário desse carbono em longo prazo. Isso é uma questão ainda em aberto. Isso pode ser que as mudanças climáticas gerem também perdas
de carbono, então nós vamos ter uma espécie de referência móvel, e isso vai tornar muito difícil quantificar os efeitos, mas, apesar disso, nós temos que dizer que é importante falar sobre a fertilidade do solo. Já foi dito que manter a fertilidade do solo é muito importante para a mitigação, do clima e para a segurança alimentar também. E também a comunidade científica, não é que ela não acredite, mas é importante, entender quais podem ser as soluções para poder incentivar líderes, a desenvolver esse sistema, e não é muito fácil, não é muito fácil ter um sistema transparente. Responsible for more than 3 million. Please mute your microphones in Zoom. Por favor, desliguem o microfone no Zoom. Bom, uma questão adicional ainda. É claro que, é importante descrever as dificuldades. Infelizmente, não estamos ouvindo mais o original. Given a role for the funds of the agricultural policy would make sense in climate change issues, which is still pending. Desculpem, nós perdemos uma parte porque nós não ouvimos o som aqui. Bom, você pode ver que mesmo o que foi planejado até 23 não vai gerar muitas mudanças na política agrícola. Pode ser que haja mais incentivos para a política florestal. Então, como colocar isso nesse cenário? É uma questão que nós discutimos hoje e que é importante, é central. Mas nós precisamos dizer que nós verificar isso, os minerais no solo, é uma das atividades mais difíceis de ser monitorada. Há muitas coisas que são mais fáceis de ser mensuradas por sensoriamento remoto, mas é a questão do regime de águas e do uso do solo é muito mais fácil de ser monitorada também num nível regional. Mas o que também é preciso para ajudar essas políticas a avançarem, eu acho que nós precisamos pensar mais em termos de preço, porque nós temos uma abordagem de metas bastante ambiciosas do ponto de vista climático, e nós precisamos pensar quem vai pagar por isso, e independentemente do ponto de vista de como nós vamos fornecer isso. Pode ser que talvez quem está emitido tenha que pagar, e aqueles que estão fazendo o sequestro de carbono sejam pagos pelos seus serviços. Se isso não for entregue pelo mercado, talvez o governo possa ajudar fazendo o quadro legal necessário para que existam essas compensações. Mas a maneira de pensar é muito importante para encontrar maneiras que sejam eficientes economicamente, e nós precisamos também de algum tempo, nós vamos precisar de algum tempo para
aumentar e implementar essas medidas. Muito obrigada. Vamos passar para a Sabine Frank. Sabine, a sua organização, Carbon Market Watch, você considera o mercado de carbono em todos os aspectos econômicos e também do ponto de vista do setor de energia. Você acredita que os mercados de carbono podem se tornar uma força sustentável, um instrumento sustentável para influenciar o desenvolvimento, e se não, por quê? Bem, você perguntou se os mercados de carbono podem se tornar uma fonte de renda também para carbon farming. Digamos, vamos dar um passo para trás primeiro e ver a questão do desafio climático no setor agrícola. Falando do ponto de vista global, não há dúvida que os geradores de políticas precisam ver isso também e acompanhar, desenvolvendo regulações para isso, mas o sequestro de carbono é apenas uma parte para a redução das emissões na agricultura, ou seja, o potencial de remoção de carbono pode compensar efetivamente apenas uma parte das emissões geradas pelo setor agrícola, sem falar nas emissões além do setor agrícola, como, por exemplo, a indústria automobilística, a indústria do aço. E quando nós falamos do mercado internacional de carbono, nós estamos falando de comércio além dos setores que geram os créditos. Então, no mercado internacional, carbon farming seria, o setor agrícola seria um dos instrumentos, um dos envolvidos nesse mercado. Mas, olhando do ponto de vista para compensar as emissões de combustíveis fósseis, nós acreditamos que esses dois lados, eles não são comparáveis, porque as emissões da combustão de combustíveis fósseis, ela fica na agricultura, e isso é mais do que aquilo que pode ser absorvido no setor agrícola. E o que é importante também é que um aspecto crítico é dar os créditos para aqueles que estão fazendo o sequestro de carbono. Nós sabemos que nós precisamos de modelos robustos de medição, modelos de verificação para criar uma ligação também com essa geração de créditos, e precisamos também de critérios rigorosos para medir a remoção de carbono, para medir os efeitos colaterais ambientais do ponto de vista social também. Na maior parte do tempo, nós podemos dizer que é possível alcançar melhorias, mas a ciência ainda não está tão avançada, ela vai avançar, mas o ponto-chave que nós ainda temos é a falta de durabilidade para a remoção de carbono para compensar as emissões. O mercado internacional tem sido tradicionalmente um mercado de compensação, e se nós queremos avançar com o mercado de carbono, ele terá que ser não só um mercado de compensação, mas um mercado em que as empresas possam fazer uma contribuição para a redução das emissões também nos países emergentes, nos países em desenvolvimento. Mas, da maneira como o cenário está no momento, não são apenas os países, mas também empresas que adotaram metas ambiciosas de zero emissões,
e estão usando a remoção de carbono para fazer essa compensação, e isso continua sendo uma questão problemática. Você enxerga desafios diferentes para os mercados de carbono, financiam a agricultura de carbono em regiões temperadas, tropicais e também, sim, o problema geral é o mesmo, pode ter a ver com uma diferença com relação à governança, os critérios, mas em princípio as questões são as mesmas. Muito obrigado. Então, vamos aprofundando e falar um pouco dos desafios de medição e também legais, e aí passo a palavra para o meu comoderador, o Ingo. Obrigado, Jan. Meu nome é Ingo Mechas, eu lidero o APD, o Diálogo Agropolítico entre Brasil e Alemanha. Prazer ter todos aqui, boa tarde. Para os que estão assistindo na Alemanha, no Brasil, é hora do almoço, lamentamos o inconveniente. Minha primeira pergunta vai para o tutor Ladislau Martim Neto, da Embrapa, ele já foi apresentado. E eu gostaria de saber, Ladislau, a partir da perspectiva brasileira, ficamos discutindo aqui hoje bastante, hoje e durante a semana. Então, a partir da perspectiva brasileira, o carbon farming, quais são os potenciais, principalmente para a agricultura comerciais? Que conhecimento ainda falta e quais são as suas descobertas e conclusões científicas até aqui? Muito obrigado, Ingo. Na verdade, no caso do Brasil, eu acredito que a gente tem uma mudança de paradigma nos últimos anos, com a possibilidade de aumentar a produção, aumentar a produtividade e conciliar isso com a sustentabilidade na agricultura. A gente tem algumas práticas que ajudam muito a questão da governança dos agricultores. Temos 35 milhões de hectares em que já reduzimos a erosão, aumentamos a agregação de CO2, a fertilidade do solo, a capacidade de retenção de água. Isso também ajuda na produtividade e também ainda temos o sequestro de carbono. Na região de savanas, de cerrado, existe a possibilidade no longo prazo do que em outras áreas de vegetação vegetativa, porque há limitações como a acidez ou a fertilidade nacional. Quando aplicamos boas práticas com cal, aplicando fertilizantes, podemos mudar a situação e ter um ambiente mais produtivo e sustentável e um melhor sequestro de carbono. É um exemplo, poderia contar outros. Outro aspecto são os inputs biológicos, os insumos. Temos 30 milhões de hectares sem aplicação de fertilizante nitrogenado. Trabalham com leguminosas, e isso já existe há muitos anos, e isso evita o uso de material fóssil, de emissão de nitrogenados, e claramente é uma maneira de chegar a essa conciliação. Produção, produtividade e sustentabilidade. Mas, óbvio, é preciso medir, é preciso avaliar para ter uma boa metodologia de MRV e, a partir da nossa pesquisa, houve também o desenvolvimento de novas ferramentas para quantificação de carbono. Uma dessas medições é a base de laser, com espectrometria,
E aí também podemos precificar as coisas e tudo é escalável. E podemos estender isso às fazendas privadas. Já temos um projeto de cooperação com a Bayer, em 2.000 fazendas em diferentes locais do Brasil. Muito obrigado, Ladislau. Mais uma pergunta para você. Você mencionou plantio direto, sem grande preparação do solo. E isso é bem controverso entre os agricultores. Na Alemanha, nós vimos muito ceticismo, muita crítica, e aqui a gente ouviu muito sobre o plantio direto, o no-tillage, você mencionou 35 milhões de hectares. Quanto que você diria que o plantio direto, baseado na sua pesquisa, ajudaria a remover carbono? Quanto carbono atmosférico poderia ser retirado assim? É um ponto importante. Os dados atuais mostram que pelo menos 1 tonelada de equivalente de carbono por hectare pode ser capturado assim com o plantio direto. Sabem que o Brasil é de dimensões continentais, temos biomas diferentes, cerrado, floresta de Mata Atlântica e assim por diante. Então, é preciso sempre analisar as condições do solo, da terra, as práticas que funcionam, se é cultura de cobertura ou não, e a integração entre cultura, silvicultura, e aí abrem-se mais possibilidades de sequestro de carbono, por exemplo, também através das árvores. Por exemplo, os pastos são muito eficientes também, pensando na fotossíntese. Então, pode-se estender isso e chegar a 5 toneladas de equivalente de carbono, um número interessante. Também podemos entregar sistemas de produção, culturas, agricultura com pecuária, mais silvicultura, ter vários sistemas integrados, de acordo com a nossa avaliação, nossa opinião, é uma condição que tem a ver com o mercado de carbono, com sequestro de carbono. Muito obrigado. Próxima pergunta vai para Daniel Vargas, coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV. Então, Daniel, é possível que a integração da agricultura e da pecuária tropicais no mercado de carbono não seja uma solução tão rápida e fácil como alguns esperavam. Vimos isso no debate de hoje, mas vamos tentar entender melhor quais são as tendências atuais nos mercados regulados, comparado aos mercados privados, portanto, compulsório e voluntário, e como se comunicam. Muito obrigado, Ingo. É uma questão longa, complexa. Vou tentar tratar dela parte por parte. Temos que olhar para o mercado de carbono sendo um mercado bem especial. Normalmente, se olharmos para o mercado de alimentos, tenho fome, vou para o mercado, compro fruta para saciar minha fome. Ou estou com sede, quero beber algo, e aí eu vou e vejo o que atende tanto a minha sede como minhas outras preocupações, talvez de alimentação saudável. Mas o mercado de carbono é diferente, a gente não acorda com fome e vai para o supermercado e compra carbono, ou quando temos sede, compra uma bebida de carbono. Então, tem que ser definido por lei, pela política, e aí criamos uma demanda artificial que a gente associa com o direito de emitir para reduzir as emissões, e aí a gente dispara a demanda para algum tipo de ação que leva ao surgimento de um mercado. Agora, temos as instituições que não chegam ao compromisso
portanto, não conseguem reduzir as suas emissões, eles precisam de créditos. Esse é o começo. Por que a gente tem que olhar também dessa perspectiva? Porque não basta, ou é imperfeito dizer apenas que existe um mercado de carbono e que há regras com o mercado de carbono. E dependendo da definição das regras, nós estamos definindo que tipo de mercado temos. Se temos regras, todas as empresas que têm demanda podem comprar créditos nos casos em que podem atender a seus compromissos. Então, pela política, a gente cria o direito de emitir, cria o direito de ter créditos e também o direito de compra de créditos, por exemplo, para as empresas de petróleo, mas isso também, então, valeria para outras empresas. Então, a questão é em que medida a gente deveria, ou seria desejável hoje em dia, considerando a circunstância dos países, o nível de suas emissões, o tipo de poluição que tem, que medida seria desejável customizar ou organizar os sistemas de carbono de tal modo que poderíamos criar demanda e oferta de carbono para atividades econômicas que existem nesses países. E agora que chego à sua pergunta, quais são mercado privado, mercado regulado, e isso é bastante relevante, pensando no carbon farming. E aqui vamos ver 3 perguntas ou 3 questões. Desde Glasgow, cada país tem que regular a sua própria estrutura de transações de mercado. Então, o que a gente vê no mundo todo, os parlamentos criando leis para regular o seu mercado. A questão que se coloca, em que medida esse teto vai incluir também produção de alimentos. Em países como o Brasil, há um debate, mas eu até diria que existe uma tendência de incluir a produção agrícola dentro do CAP, ou dos compromissos que, no final, serão usados para o NDC, os compromissos nacionais. Agora, como vamos regular os fatores do mercado? Muitos lugares do mundo, principalmente países em desenvolvimento, o mercado de carbono ainda é organizado por poucos atores. Em geral, e também acho que é o caso do Brasil, muitos até vêm de fora, e aí tudo é negociado em dólar, e aí é difícil de participar, e aí temos uma concentração e o preço poucos participam. Então, a gente tem um fait accompli, a gente tem um mercado, mas é difícil entrar nesse mercado, como mudar isso, como abrir esse mercado, como estimular a competição, precisamos de outra regulamentação. E aí vem o mercado privado. E isso se desenvolve rapidamente no Brasil e em outros países, temos certa experimentação, desenvolvimento de modelos de negócio, tecnologias, metodologias que poderiam abrir as portas para diferentes esquemas de produção para que haja transações de mercado. Só que, normalmente, isso acontece primeiro no setor privado, às vezes funciona, tem outras horas que não, porque há um nível de incerteza que faz parte de todo esse jogo, mas, em certa medida, se a gente interpreta isso de forma otimista, também temos uma série de lições a ser aprendidas que, numa segunda fase, poderiam ser incorporadas no mercado regulado no futuro. Muito obrigado. Temos mais uma pergunta para você, Daniel. Existe ceticismo, já foi mencionado, e já aprendemos muito hoje. Por isso, qual seria a sua resposta preliminar para todas essas questões que a gente discutiu e que a gente leu? Portanto, 2 comentários. Primeiro, pelo que eu vejo e entendo, como o sistema de governança das transações de mercado funcionam, e a beleza é que a gente organizou um sistema em que a gente defina limites para diferentes organizações e países e que a gente espera que eles avancem para além disso. E se você tiver sucesso em ir além do limite estabelecido, você pode trocar créditos com outros. Pensemos agora no mercado de petróleo.
uma empresa da Noruega melhora a sua tecnologia para extrair o petróleo, assim reduz as emissões de metano, então o petróleo continua sendo petróleo, ainda polui muito, também emite bastante CO2, mas melhorando a tecnologia, reduzindo o nível de emissões de metano que a empresa tinha, ela agora pode vender créditos. E se um agricultor na Argentina, no Brasil, conseguir melhorar as suas técnicas, suas práticas de produção, reduzindo as emissões relativas da sua atividade, então eu também acho, já que temos uma analogia, ele também deveria poder vender créditos de carbono, mas eu também entendo e também estou ciente que há questões científicas críticas que precisam ser analisadas, melhoradas no decorrer do tempo. O que eu não entendo é olhar o problema apenas em termos absolutos. Quando falamos disso e qual deve ser a rota para a descarbonização, então não se trata apenas de zero emissões, a gente fala de emissões zero líquidas, ou seja, reduzir mais do que emitir. E se no decorrer do tempo a gente conseguir reduzir as emissões, então eu acho que os agricultores também deveriam poder participar do mercado como já funciona atualmente com o mercado de energia. Vou ficar por aqui porque eu estou ciente que minhas respostas são tanto longas. Let me present again Laura Lamonica. She is representing the Brazil Coalition on Climate, Forests and Agriculture, and that's for the German audience somehow a curious creature because it's going from private banks, enterprises, science, a lot of science organizations, a lot of empreendedores, associações e, claro, ONGs também. Então, a Laura representa uma instituição bastante interessante que reúne todos esses setores, coordena todos esses setores, e eu gostaria de saber de você o que teria que acontecer para que o Brasil se torne um player importante em carbon farming e quais os pontos que vocês veem que precisam ser considerados para isso. Muito obrigada, Ingo, obrigada pelo convite, pela apresentação também. Eu fico muito contente de estar aqui hoje. Eu me sinto como uma pequena estudante no meio de muitos especialistas. Bem, a nossa coalizão, ela acredita que o Brasil tem todas as condições para ter um papel importante na questão do carbon farming e o desafio é implementar e escalar as nossas práticas de baixa emissão de carbono. E para fazer isso, para pequenos agricultores, pequenas empresas produtores, nós precisamos ter um sistema de assistência tecnológica, um programa de assistência tecnológica, porque muitas dessas pessoas não têm os recursos financeiros para implementar mudanças tecnológicas, então nós precisamos de programas de assistência para que eles adotem práticas de baixa emissão de carbono. Ao mesmo tempo, bom, só para dar um exemplo, a pecuária normalmente tem um impacto grande também para os pequenos produtores. A produção com baixa emissão significa também um desafio para a sua renda, a sua subsistência. Ao mesmo tempo, nós temos no Brasil nós temos também grandes empresas que têm não só o potencial de ter vantagens com o carbon farming, mas se nós tivéssemos um programa de boa assistência técnica e tecnológica, nós poderíamos
prestar uma melhor assistência. Nós temos isso em algumas áreas. Isso é bom para o mercado de carbono, é bom também para reduzir a pressão para desmatar áreas para o uso agrícola. E além da assistência tecnológica, é crucial também ter pequenos proprietários que tenham acesso ao crédito rural, ou seja, diferentes linhas de crédito. Esse é um ponto, o investimento ele precisa ser diferente para grandes e pequenos produtores. Os pequenos produtores no Brasil e em outros países também, eles precisam ter um acesso mais fácil a créditos apropriados, para que eles possam fazer maiores investimentos em produção com baixa emissão de carbono e aumentar a produtividade. É possível indicar esses caminhos tanto para os grandes produtores, como eles podem melhorar sua produtividade usando mecanismos de baixa emissão, e comprovar que é possível ter uma melhor produção. É uma coisa que a coalizão vem defendendo isso no Brasil, e nós temos provado que isso é possível. E nós precisamos desenvolver também um plano nacional, como já foi mencionado aqui, está sendo desenvolvida, que é o EDC+, e é muito importante implementar esse plano para uma produção com redução de emissão de carbono. Nós vamos precisar de mais desenvolvimento científico, tecnológico nesse ponto, mas reduzindo, nós precisamos de assistência técnica, assistência tecnológica para os produtores e sistemas de crédito acessíveis e modelos para indicar uma melhoria da produtividade para todos os produtores. E, resumindo, uma outra pergunta, eu acredito que a formação de opinião com a participação da coalizão no Brasil, eu acredito que ela não é sempre fácil. Existe um consenso na coalizão com relação ao carbon farming, na coalizão? Sim, nós conseguimos gerar um consenso com relação ao mercado de carbono de um modo geral, e como mais de 70% das nossas emissões está, de alguma forma, relacionada ao uso do solo, à produção agrícola, nós vemos uma possibilidade de encontrar aqui soluções, de alguma forma, ligadas ao mercado de carbono. E esse instrumento, porém, precisa ser combinado com políticas e outras medidas que ajudem o Brasil a reduzir o desmatamento, também, principalmente, e também medidas para fazer a avaliação do desmatamento. E é preciso que isso seja parte de uma maior estratégia, uma estratégia que considere a descarbonização e que coloque o Brasil de novo nessa discussão climática no mundo. E eu gostaria de passar a palavra, então, para o meu colega e amigo, Jan. Ok, parece que agora está funcionando, e é muito melhor estar à frente de vocês agora. Nós falamos sobre as perspectivas do Brasil e da Alemanha hoje, e por isso nós convidamos também a Line Wollenberg. Ela tem trabalhado com serviços agrícolas do ponto de vista global, e nós falamos hoje na discussão pela manhã também a respeito de mecanismos de compensação e mecanismos que podem focar apenas na questão do carbono. E eu gostaria de perguntar, quando nós falamos de carbon farming, como você pode considerar essas questões? Muito obrigada a todos pela excelente discussão até agora. Eu não tenho problema com a questão da compensação,
desde que a gente garanta que esse sistema está incentivando práticas positivas para a redução de emissões também. A questão do florestamento e da agricultura, eu acho que existe um diferencial de valor, ou seja, as florestas têm um valor de carbono muito maior do que as áreas agrícolas. Por exemplo, nós vemos isso na Nova Zelândia. Nós vemos que lá alguns agricultores estão, inclusive, revertendo áreas em áreas florestais. E é claro que isso é preciso considerar também a questão da segurança alimentar, principalmente nos países de baixa renda. Mas seria importante você observar o uso do solo em que nos países onde há uma intensificação da agricultura, não é possível você restringir muito o uso do solo, mas melhorar então as práticas. O segundo aspecto é a questão de práticas sustentáveis na agricultura, ou seja, uma agricultura conservacional. E nós vemos que o potencial de compensação em algumas áreas, ele contribuiu para aumentar o uso de pesticidas. E nós precisamos intensificar outras práticas, e precisamos pensar em como fazer isso. E a agricultura, de um modo geral, em muitas partes do mundo, precisa também de fertilizantes para ser sustentável, e é a questão também de pensar em como utilizar fertilizantes orgânicos e em que exista também uma fixação de nitrogênio. Então, o sistema de compensação é também um risco para agricultores. Alguns dos agricultores talvez não queiram plantar árvores, não queiram adotar a prática de plantar árvores para fazer uma compensação, mas o retorno também no mercado de carbono é volátil e talvez os agricultores não tenham o retorno que eles esperam. E como nós podemos garantir que eles se sintam atraídos por utilizar esse sistema? Ou seja, a questão da sustentabilidade, ou seja, o uso do solo, o mosaico de como o solo é utilizado, eu acredito que isso pode contribuir sim para isso. Bom, você já mencionou a Nova Zelândia, e nós falamos um pouco sobre como nós poderíamos fazer um sistema de compensação de carbono. A Europa está desenvolvendo um. Existe algum modelo que você poderia mencionar em que você diga que eles conseguiram encontrar um equilíbrio para alcançar uma redução de emissões e que poderia talvez se servir de modelo para outros países também? Bom, de todos os exemplos, eu acho que existe a Alberta, no Canadá, e existe o projeto de redução também de carbono no Quênia, fomentado pelo Banco Mundial. Eu acho que os fatores principais foi a combinação de transferência de tecnologia, em primeiro lugar. Segundo, o financiamento, financiar o acesso ao crédito. E terceiro, é também apoiar as políticas. É importante que a política nacional também promova essas práticas.
o mercado de carbono ele não vai ser o único instrumento para avançar com essas práticas. A prática precisa fornecer benefícios tanto para os agricultores como para o público, independentemente do mercado de carbono. Segundo aspecto é também modelos de agregação. Nós precisamos ver de um ponto de vista estatístico também. Em algumas áreas você vai ter agricultores que não têm uma performance muito boa e outros têm uma performance melhor. E você ter algum tipo de agregação entre os distritos para fazer essa avaliação pode contribuir também para um avanço. E nós precisamos também ter mecanismos que sejam transparentes para mostrar as estruturas em cada região, em cada município, como elas estão sendo desenvolvidas. E eu vou parar por aqui. Agradeço. Agora vamos abrir para perguntas. Vimos que já tem perguntas no chat, mas antes disso, gostaria de dar a oportunidade aos nossos panelistas para reagirem aos comentários dos outros. Já temos algum comentário? Sim, por favor. Muito obrigada, Adoline. Gostei da ideia do benefit sharing. Nós temos... Estamos presos em conceitos antigos de uso da terra e, na verdade, os modelos antigos não são sustentáveis e queremos expandir a atividade das instalações fotovoltaicas e talvez poderíamos usar essas terras úmidas e colocar lá também painéis fotovoltaicos, PV, daria um retorno imenso e ajudaria essas terras. E aí, esses modelos de benefit sharing, de compartilhar os benefícios seriam úteis. Então, talvez vamos instalar as placas de PV em terras aráveis, o que não faz tanto sentido. Então, tem a ver com as práticas e não está ligado tanto à precificação, mas com transformações. E gerarmos situações em que todos ganhem. Muito obrigada pela reação. Uma forma de enfrentar isso são benefícios agregados. Benefícios devem ficar também na comunidade, bens públicos ou serviços para a comunidade. Isso já foi comprovado, isso reduz os conflitos. Funciona. Que bom ouvir que funciona. Parece que ainda há outros modelos, mas antes de aprofundarmos isso, queria ver se há mais comentários ou perguntas do painel. Sim? Talvez é uma semi-resposta ao colega do meu lado. Queria voltar à questão como incentivar as práticas de carbon farming, porque todos concordamos que é uma coisa útil, boa. Na União Europeia, nós temos o princípio nos tratados que o poluidor paga, é aplicado de forma limitada no sistema de comércio de licenças de emissões para os geradores de energia, para a indústria pesada, alumínio, cimento, siderurgia, por exemplo, queremos expandir isso, mas é um debate político difícil, incluir mais setores industriais, estamos expandindo isso para o setor da construção, do transporte, a agricultura também deve vir, mas aí socialmente, politicamente ainda não estamos prontos. Talvez em 35 também teremos isso para a agricultura. Então, preço do carbono, se a gente penaliza práticas poluidoras, então indiretamente promovemos práticas boas, a gente dá espaço econômico para elas, mas se não podemos ter isso para a agricultura, temos que perguntar de onde é que vêm os incentivos.
incentivos. Uma forma óbvia de incentivar é através de subsídios públicos, mas aí a União Europeia, nós temos a PAC, a Política Agrícola Comum, que é uma política de subsídios, só que a janela de oportunidade está se fechando para subsidiar o carbon farming. Então, o que há mais, olhamos para os mercados de carbono internacionais. E qual é a situação nesses mercados? Principalmente projetos de sequestro de carbono no solo, a parcela é pequena, mercado pequeno, a parcela em terra do mercado voluntário também é pequeno, no momento é caracterizado por oferta excessiva comparada à demanda, então quem apostar nisso tem que também levar isso em consideração. A criação de projeto, emissão de créditos excedeu a demanda, e isso tem um efeito sobre o preço. Mesmo na COP em Glasgow, acho que o valor era 6,4 dólares por um crédito da terra, então é um preço bastante fraco, ainda mais se a gente tem critérios de MRV rigorosos nos projetos. O problema em geral, é que o mercado tem um problema de qualidade. O desequilíbrio entre demanda e oferta, o preço baixo, é a expressão de um problema de desequilíbrio também, de má distribuição, de desigualdade. O projeto de sequestro no solo são protocolos que já existem, há 4 grandes registros e ninguém passou o teste do escrutínio independente pela academia. Alguns protocolos foram avaliados, foram feitas recomendações para os compradores, devem olhar bem o projeto do qual compram créditos, não devem só olhar para o registro, mas fazer perguntas específicas sobre o projeto. Os grandes atores podem fazer isso, eles têm os recursos para estudar os projetos, mas a maioria das empresas, delas não podemos esperar que elas façam isso, então precisamos melhorar essa governança. Talvez já ouviram falar da Task Force Kearney para aumentar os mercados de carbono, talvez ouviram que poderia haver um crescimento em mais de 13 vezes, mas aí a pergunta vira, se o mercado for maior, precisamos de mais integridade, crédito de mais qualidade. O que temos no momento são 2 grandes iniciativas, uma para governar e regular o lado da oferta, principalmente para o mercado de carbono voluntário, é um exercício de consulta imenso no decorrer desse ano, deve vir com os seus princípios, um framework, um selo de qualidade para os créditos desse de mercado, e aí nós temos também um esforço de governança para as empresas que compram os créditos, que eles podem contar com a integridade das iniciativas voluntárias. Então, todos que olham para o mercado de carbono internacional e que isso gere fluxos de receita, têm que estudar bem as iniciativas, olhar as dicas, analisar bem a qualidade, para que realmente essa qualidade seja assegurada. Gostaria de fazer mais uma pergunta com relação à diferença entre solos tropicais, regiões tropicais comparado à agricultura em zonas temperadas. Vimos que as terras em regiões tropicais são mais pobres e o potencial para aumentar e reduzir o carbono atmosférico é bastante alto. E vimos, não só da Embrapa, mas também de outras instituições acadêmicas, que há conhecimento científico sólido sobre o potencial de remoção de carbono
e que o potencial é maior do que em zonas temperadas. E a minha pergunta não diz respeito só ao Brasil, mas a toda a zona tropical, portanto, também olho para a África. Talvez o Ladislau possa responder, outros também. O que você acha, pensando nessas diferenças e olhando para a matriz que foi discutida, explicada, e aí olhando para a agricultura em zonas temperadas? Muito obrigado, Ingo. Sim, há uma diferença. A primeira, pelo menos em algumas regiões com clima mais quente, nós podemos ter mais de uma safra, podem ser 2 ou 3 safras por ano. E isso gera uma grande quantidade de biomassa. E também a quantidade de material que permanece no solo. E no longo prazo, isso vai descendo, e aí temos o solo característico, solos profundos, e aí podemos acumular o material orgânico bem lá profundamente, e isso pode ter um ciclo mais longo, e o risco é menor quando é mais na superfície. Esse é o primeiro aspecto. Há outros pontos, por exemplo, como isso é implementado, como o carbono é sequestrado. Podemos aplicar isso também em áreas mais vastas, agora em zonas temperadas, e aí temos publicações recentes, ainda está na fase de metadados, e aí compararmos zonas temperadas com zonas tropicais. Trata-se de um estudo de autores, um colega nosso da Embrapa, Rodrigo Nicoloso, da Embrapa, e Charles Rice, da Kansas State University, e é uma análise de metadados de 100 sites, 90 países, 6 continentes, fazendo a comparação, confirmaram a tendência, pegando não só dados do Brasil, mas também de outras regiões, e claro, os colegas de zonas temperadas podem confirmar isso. É uma mudança de paradigma, porque usando métodos convencionais, a gente era considerado emissor líquido, porque temos alta temperatura, alta umidade, muita atividade microbiana, não temos proteção do carbono. Então, agora a abordagem mudou, principalmente no Brasil, como foi mencionado, e também em outras regiões, mas a diferença é que na zona temperada é só uma safra, de repente uma intercalar, mas aparentemente o que estamos vendo agora pelos dados tem a ver com várias condições, os novos dados e as condições para regiões tropicais mudaram, ou não tem a ver só com o teor tem a ver com a textura do solo, a quantidade que pode ser retida também, a quantidade de biomassa, a produção de biomassa, e esse é um aspecto crítico de acordo com dados recentes e estudos recentes. Muito obrigado, Jan. Ouvimos muito sobre a qualidade dos créditos e agora eu me pergunto, será que podemos reunir juntar o que você disse, portanto, todos os dados da ciência, melhorar as medições, mas também estudar a eficácia dos mercados de carbono. A ciência pode ajudar a melhorar a qualidade dos créditos e tornar essa aposta mais segura do que está no presente, como avalia isso, e
Junto com essa pergunta, queria abrir as perguntas para o nosso público aqui presentes, mas também no Zoom. Então, se quiserem fazer uma pergunta, por favor, sinalizem, mas talvez podem começar com a minha e vamos tentar ouvir vários panelistas. E, claro, podemos também sempre usar o chat. Anyone willing to respond on the role of science? Alguém gostaria de responder à questão dos sinais? Desculpem, eu só gostaria de complementar. Uma questão importante é a quantificação do carbono no solo. A outra questão é a recalcitrância, a estabilidade do carbono também no solo. Há algumas ferramentas para isso, mas existe uma patente da Embrapa, nós desenvolvemos alguns métodos a laser, fluorescência, para poder identificar um índice no solo. Isso é apenas uma possibilidade, ainda não podemos dizer um número, 20 ou 30 anos, mas você pode ver a diferença e o que nós vemos é que, de um modo geral, é que as empresas que estão utilizando e fazendo isso com esses resíduos, elas podem ver o coeficiente indo para baixo, ou seja, uma combinação de uma boa quantificação e também uma indicação da qualidade do solo. Só um comentário. Eu gostaria de adicionar que na União Europeia foram incluídos também alguns aspectos para incluir cálculos mais confiáveis no Conselho de Gases de Efeito Estufa, e eu tenho que dizer, eles ainda não são muito exatos, mas nós temos, de um modo geral, um quadro geral que está apresentando um bom desenvolvimento, mas é um processo que vai se desenvolvendo aos poucos, porque muitas vezes você pode detectar apenas anos depois se há uma tendência nos solos de uso agrícola. Então, isso torna um pouco difícil dizer de um modo muito rápido se há um avanço rápido conforme esperado, mas eu acredito que sim, isso vai melhorar, nós vamos ter um conhecimento melhor e nós queremos combinar também essa adaptação, a questão da fertilidade do solo e do uso do solo também é importante incluir esses elementos. Bom, é importante saber o que funciona e o que não para incentivar os agricultores a melhorar o seu sistema. Eu gostaria de adicionar 2 comentários a respeito do papel da ciência e o seu papel no avanço da descarbonização nesse mercado de um modo geral. Eu acho que existe um problema crítico, tanto com relação à capacidade dos países em desenvolvimento de acompanhar as agendas de sustentabilidade, mas acho que também com o sistema global de descarbonização. Eu acho que quando nós consideramos metodologias mais estabelecidas sobre mensuração e organizações estabilizadas, nós vemos que elas levam algum tempo para ser instaladas também nos países em desenvolvimento. E nós vemos que quando o acordo foi assinado em Kyoto, os países em desenvolvimento se sentiram como se eles fossem obrigados a seguir aquela agenda.
mas, na verdade, eles não foram cobrados para fazer aquilo. Então, o fato de que não houve um pacto global parou? Now it's working again. Desculpem, nós perdemos o som aqui. Bom, houve todo um conjunto de metodologias que foi desenvolvido para esses países também. Em 2015, essa estrutura mudou e todo mundo se comprometeu a alcançar certas metas. E eu acho que ainda existe aí um gap, uma folga entre o desenvolvimento científico para que os países em desenvolvimento possam também avançar com isso. Eu acho que esse é um problema crítico. E se você conectar essa discussão com o mercado, eu acho que vai se tornar uma conexão muito natural. Ou seja, se você não está medindo as suas emissões e não está medindo o sequestro, como você vai poder participar desse mercado? Então, eu acho que são desafios para os dois lados, mas nós precisamos desenvolver também, eu não diria uma ciência tropical, mas uma ciência global que atenda às demandas em todos esses países. E agora eu vou voltar aqui para ver se há alguém aqui na sala querendo fazer uma pergunta. Há uma pergunta aqui para o Bernhard. Você acredita que a inclusão da agricultura no mercado compulsório é realístico e no médio prazo seria uma oportunidade ou um risco? E a segunda questão para os panelistas brasileiros, vocês falaram sobre carbon farming e com relação à produção, a atividade florestal e a agroflorestal. Vocês acreditam que há um potencial para carbon farming nos territórios não florestais também no Brasil? Bom, eu acredito que a agricultura e o uso do solo deve sim ser incluído no mercado internacional de preços. Eu acho que é preciso entender primeiro quais são os custos para fazer a mensuração e acho que é importante pensar sobre os modelos certos para isso, quanto isso vai custar e quem vai pagar por isso. Quando nós falamos de sistemas produtivos, nós precisamos discutir profundamente qual é a política e o que está acontecendo também no lado da pecuária. E podemos pensar, então, também que talvez, em vez de ter uma abordagem geral, nós podemos pensar também numa abordagem para reduzir o uso de solo do ponto de vista da pecuária, mas ter instrumentos que melhorem a produção. E também precisamos ter a possibilidade de garantir o fornecimento de alimentos. E nós sabemos que aqui na Europa há um consumo muito alto também de carne, contribuindo para uma maior produção da pecuária, e nós vemos que talvez seja necessário mudar também o comportamento para que isso tenha também um impacto. Quando nós falamos de áreas florestais, esse poderia realmente ser um instrumento em que a população pobre, talvez em zonas remotas do ponto de vista europeu, eles estão
ameaçados também, e é preciso pensar também em como isso pode ser controlado, como eles só podem ser protegidos dos efeitos indesejados de uma política que tenha esse impacto. E agora também passando para o representante da Embrapa. Sim, as regiões de pasto, de fato, são um fator importante. O Brasil tem entre 70 e 90 milhões de áreas de pasto que podem ser melhoradas nesse sentido. Nós temos uma série de documentos que demonstram também como existe um grande potencial de sequestro de carbono em diversas áreas no Brasil para tanto na superfície como também na profundidade do solo. E nós vemos que de fato essas áreas serão muito importantes para contribuir para o sequestro de carbono. E o Eduardo hoje mencionou a carne bovina com emissão neutra de carbono. Nós temos uma certificação para isso, e isso acontece através da compensação com o sequestro de carbono no solo, mas isso acontece também com a compensação através de áreas florestais. Então, com certeza, nós temos aqui condições que ainda podem ser muito exploradas para aumentar o sequestro de carbono. Aqui na sala tem mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Eu sei que todos estão muito cansados, mas talvez alguém queira fazer ainda uma pergunta. Alguém no Zoom que gostaria de fazer ainda uma pergunta? A Eva Sternfeld, do DCZ, levantou a mão. Por favor. Olá, de Berlim. Eu gostaria talvez mais de fazer um comentário, porque ontem eu participei do chamado Dia do Campo Orgânico, e é uma grande convenção de agricultores orgânicos, de bioagricultores. Eles tiveram uma discussão similar sobre o tema também de carbon farming, que nós estamos discutindo hoje, e havia também uma secretária parlamentar participando desse painel, e também um dos diretores da Bioland na Europa, e eles eram bastante céticos com relação à questão do carbon farming. O presidente da IFAM, ele comentou que ele recomenda aos membros da sua organização não participar desse mercado no momento, ou dessa prática de carbon farming, porque ele acredita que são tecnologias que ainda não estão maduras. Ele recomenda, claro, utilizar boas práticas para usar as possibilidades de reduzir as emissões de carbono, mas ele acredita que, no momento, as pessoas ainda estão apenas esperando para ganhar dinheiro com o mercado de carbono. Ele acredita que são consultorias interessadas em tornar isso um instrumento financeiramente interessante, mas não como um veículo para contribuir para a redução de emissões ou a compensação de emissões. Eu tive a impressão de que todos ainda são muito céticos com relação ao tema de carbon farming. Alguém gostaria de reagir a esse comentário?
Gostaria de dizer algumas palavras. Obrigada pela sua contribuição sobre essa discussão, bastante similar àquilo que nós discutimos hoje aqui. E, de fato, a nossa observação no nosso instituto, também na Alemanha e na União Europeia, há muitas startups que estão vindo também de outros setores que não estão tão próximos da agricultura e que estão vendo uma chance de desenvolver aqui um negócio. E talvez o fato dos agricultores não participarem, eles poderiam perder muito com isso também. Nós tivemos uma discussão no início desse ano, no Conselho alemão, se a comunidade agrícola deve ser, de fato, o nosso objetivo, ou se nós queremos ter mais conhecimento daquilo que nós queremos alcançar. Então, nós sabemos muito bem que o uso de terra é muito interessante. As pessoas podem acreditar, talvez, que com isso elas podem ganhar dinheiro de uma forma muito rápida. Existem outros instrumentos também para esse mercado, como a redução de voos e etc. Mas há outras possibilidades para o setor, por exemplo, de produção de alimentos com emissão zero. E eu falei esse ano também com muitos agricultores e eles tentam ter uma abordagem mais coletiva, não pensando apenas em pagar apenas pelo sequestro, mas ter uma mitigação coletiva. Ou seja, não é apenas uma empresa específica que teria a compensação. Muito obrigado pelo comentário. Só queria apresentar alguns dados da experiência que a gente fez no Brasil com o estudo que fizemos no Observatório de Bioeconomia. E eu acho que confirma as preocupações dos participantes. Nós olhamos para aquilo que a gente chama de realidade prática do mercado de carbono do Brasil e tentamos entender quantos projetos foram criados, registrados, onde estão localizados, que créditos foram vendidos, que metodologia, quais foram os intermediários. E uma das conclusões que chegamos, e eu fiquei bem surpreso, quão limitado é esse mercado na prática. Então, tem poucos participantes, 5, normalmente. Verra é o certificador responsável, mais de 90% dos créditos são verificados por eles. A maioria dos créditos são gerados de acordo com uma metodologia e alguns dos desenvolvedores cobram 50% do valor do crédito depois de vendido para desenvolver o projeto. Ou seja, é um arranjo de mercado bem estranho, o intermediário fica com 50% do lucro. Uma da consequência é ceticismo do lado dos proprietários da terra e também bastante crítica. E aí, o que a gente faz diante dessa situação? Uma resposta seria, vamos parar todo o mercado de carbono no país, principalmente o carbon farming, e voltar mais para a área de florestas. Mas também poderíamos pensar em outras formas de regular esse mercado para estimular a concorrência, considerando que o Brasil é grande, com um setor agrícola sofisticado, e uma economia desenvolvida, talvez teríamos o poder de organizar essa demanda nacional para gerar concorrência, abrir o mercado de dentro, para que haja novos
atores, novas instituições, aplicando regras corretas, critérios corretos para que haja monitoramento e mais concorrência. E os proprietários de terra se interessem mais. Muito obrigado, Daniel. Queria encerrar pontualmente, o dia foi longo. Vou ler duas perguntas que temos no chat, mas eu queria que cada panelista, talvez na mesma ordem em que estão sentados, respondam uma das perguntas. Que ações são necessárias e por quem para que o carbon farming sustentável se torne uma realidade para agricultores grandes, fazendeiros grandes e pequenos? E talvez vocês vão nos dar a resposta, qual poderia ser a solução, e talvez podem falar também, sucintamente. Sebastian Maia quer saber, e emissões de gás de efeito estufa e os fertilizantes. Segunda pergunta pelo Yusuf. Será que a gestão de turfa da Alemanha poderia ser um modelo para o carbon farming? Portanto, uma pergunta mais para o Bernhard. E também pensando na longevidade da turfa, se ela não for reumidificada, perde-se bastante. Então, essas perguntas, mas a principal é o que vem agora, como avançamos. Então, Bernhard, você é o primeiro, não tem muito tempo para pensar, lamento. Infelizmente, ficamos sem som. Eu queria acrescentar um aspecto. Sarah Wollenberger, se quiser ser incluída também e falar da Alemanha também é possível, mas peço que todos sejam sucintos, acho que era isso. Então, vamos começar com a turfa, ainda estamos atrás de exemplos, de modelos, estamos fazendo projetos, uso correto do solo, queremos ter um plano de ação junto com as regiões, foi publicado em 2015, e na Alemanha conseguimos 2021, uma página, um documento de 5 páginas. É difícil chegar a essas políticas de uso da terra, principalmente num país como a Alemanha, tão densamente populacionado. Então, temos um entendimento comum sobre o que o uso da terra e a política deve ser, temos que falar com muitas pessoas, muitos stakeholders, temos que ver os interesses, as necessidades de muitas pessoas, ainda não temos uma solução final, não temos um modelo. Agora, a pergunta sobre os fertilizantes. Falei com a Yara na feira, grande produtor de fertilizantes, e eles vão voltar ao que faziam antes, que é usar gás natural para produzir fertilizante e também trabalhar mais com energias renováveis, com emissão zero, e assim vão conseguir reduzir as emissões de óxido nitroso. Para ver toda a cadeia, esse é um plano e é um player importante, e essa tecnologia, se pegar, vai pegar. E quando os combustíveis fósseis ficarem caros o suficiente, todas essas soluções alternativas vão se tornar cada vez mais importantes, e isso, claro, tem a ver com preço. Assim, chegamos a outras soluções, e pode ser realmente um game shifter, vai mudar as regras do jogo para todos. E também tem a ver com segurança de alimentos, não só a extensificação na agricultura, também temos que pensar na biodiversidade e outros aspectos. Que mais?
Que ações são necessárias? Quem precisa implementar? Claro que o agricultor, no interesse próprio. O solo deve permanecer fértil, isso é do interesse do proprietário de terra, do agricultor. Outros atores políticos, consultores, cientistas devem fazer a sua parte, deve haver os incentivos, as regras, também precisamos de inovação e claro que eles não podem implementar um plano gigantesco. Precisa haver ideias novas, soluções novas para enfrentar os problemas. Como mensagem ao Brasil, estamos tentando cooperar na Aliança Global, porque queremos ter um networking contínuo com todo. É importante termos um espaço de aprendizagem internacional e também queremos incluir mais questões de governança, sem entrar demais na seara política. Queremos que tenha que realmente seja uma rede científica e queremos manter assim. E nessa base científica, a gente quer cooperar, porque a cooperação internacional é importante. Obrigado. Sobre a última pergunta, minha especialidade são mercados de carbono e não tanto agricultura, então a minha resposta é mais geral e olhando de fora, o carbon farming é um sideshow na agricultura, é apenas um caminho à margem. O que precisamos é de uma mudança sistêmica na agricultura, portanto, uma nova direção. Eu queria ver essa nova direção em que o carbon farming não fique apenas no nicho, ou seja, encarado assim. O que precisa ser feito? Bom, eu enfatizei vários aspectos e os colegas, no decorrer do tempo, também destacaram várias questões, desafios legais, regulamentar o mercado, desafio científico para desenvolvermos metodologias customizadas para a realidade de países diferentes. Nosso caso é o caso do Brasil. Eu ainda acrescentaria que temos o privilégio de termos uma instituição de pesquisa como a Embrapa, que eu acho que é a instituição científica mais conhecida internacionalmente. Sei que tem projetos importantes em curso e temos grandes expectativas e gostaria de acrescentar ainda uma última observação. O Brasil é, obviamente, um país bem grande e não temos só um tipo de agricultura, nós temos várias agriculturas, nós temos só uma zona específica, nós temos várias regiões e zonas diferentes, e aí a questão da escala, isso é essencial para qualquer problema de sustentabilidade, para que funcione. Como conseguimos escalar os projetos? A escalabilidade. E aí eu vejo um papel especial que poderia ser desempenhado pelo cooperativismo. O Brasil tem uma rede poderosa de cooperativas, todo tipo, pequenos agricultores, fazendeiros de porte médio, mas também grandes fazendeiros bem adaptados, sempre assimilando as novas tecnologias, as inovações. E quando eles começarem a abraçar mais a agenda da sustentabilidade, eles já estão indo bem nessa direção, nós temos uma chance de acelerar esse processo, de melhorar a qualidade, mas também a produtividade da agricultura brasileira, de modo que temos essa conciliação, metas econômicas e sustentabilidade. Para os colegas do lado alemão, queria agradecer, pois aprendi muito, e eu espero que vocês dois tenham a oportunidade de visitar o Brasil, que possamos dar continuidade a esse intercâmbio no Brasil. Muito obrigado. Sim, eu gostaria de conectar essa pergunta com a que foi feita anteriormente sobre a qualidade dos créditos, muito rapidamente.
eu gostaria de ressaltar que eu represento na nossa coalição mais de 330 organizações do setor privado, do setor público, e todas essas organizações juntas defendem que o mercado de carbono pode operar de uma forma para contribuir para a integridade dos ecossistemas, e a Sabine já mencionou de alguma forma também, mas nós precisamos de uma mudança também dos sistemas, nós precisamos também garantir que a gente possa mitigar riscos, também o acesso ao crédito, e que também temos que pensar que é preciso levar em consideração que o mercado de carbono ajuda a descarbonizar a economia de um modo geral como um instrumento adicional. E nós precisamos levar em consideração também as decisões daqueles que geram os resultados. Então, nós precisamos ter uma governança muito forte. Tudo isso precisa avançar junto, isso é muito importante. E estou dizendo isso porque nós estamos falando de carbon farming e de mercado de carbono como parte de uma solução maior. E nós precisamos nos engajar nessa missão de carbon farming e de mercado de carbono, e também considerar os desafios climáticos. Ok, houve uma interrupção aqui. Bom, nós precisamos de produtores que adotem práticas de baixa emissão, que eles tenham uma consciência do papel que esse setor desempenha na mitigação das mudanças climáticas. Nós precisamos de políticas que sejam adaptadas ao uso do solo. Nós precisamos da sociedade também acompanhando esses processos, exercendo pressão. Nós precisamos de cientistas para realizar um intercâmbio dessas tecnologias e escalar essas tecnologias, e precisamos do setor privado, como eu já mencionei, nós mostramos hoje mais cedo. O setor privado precisa entender que eles são um ator importante e precisam investir em tecnologias para redução. E para responder ao Ingo, nós precisamos de uma cooperação internacional. Nós estamos vivendo um momento crítico para o planeta e precisamos ser ambiciosos nessas negociações. Então, eu gostaria de dizer aos colegas alemães aqui, nós temos um trabalho a fazer no Brasil, é verdade, precisamos combater as ilegalidades, as atividades ilegais no Brasil, que estão deteriorando a nossa reputação, mas nós precisamos implementar também esses instrumentos econômicos, e eu gostaria de convidar os colegas alemães a trabalhar conosco para isso, do ponto de vista de justiça climática no planeta também. Laura, muito obrigada, e eu gostaria de pedir também a última palavra agora ao representante da Embrapa, porque nós teremos que sair daqui em breve. Gostaria de acreditar, de agradecer pela oportunidade. Nós estamos lidando aqui com questões essenciais para o futuro da humanidade. A mudança climática está afetando e vai afetar ainda no futuro. Um dos professores estava mencionando hoje mais cedo que nós estamos enfrentando situações que nem eram esperadas, inclusive no nosso país. Pensando na humanidade, nós precisamos enfrentar esses desafios e temos a chance de conseguir
melhores respostas trabalhando juntos para isso. E o que o professor Ivan Brown mencionou também é a questão da segurança alimentar. A produção agrícola enfrenta vários desafios e a agricultura é um dos setores mais afetados pelas mudanças climáticas. Então, nós precisamos conciliar essa agenda e desenvolver uma agenda global para todos os atores. Então, eu acho que essa é uma oportunidade muito importante. Eu concordo com o Daniel, nós precisamos fazer um esforço do ponto de vista científico também para trabalharmos juntos e ter uma interação maior para desenvolver modelos, desenvolver processos. E eu acredito que com essa cooperação nós podemos avançar e encontrar melhores respostas para toda a humanidade. Eu acho que esse é o aspecto importante. Todos nós aqui temos um interesse nisso. Os agricultores estão conosco nisso, mas também a sociedade tem uma responsabilidade pelos agricultores. Nós falamos o tempo inteiro no Brasil de grandes produtores, de exportação, mas a maioria dos nossos agricultores são pequenos agricultores que enfrentam grandes dificuldades. A pobreza nas regiões rurais é muito grande também. It was great discussing with you. I hope we can find some way to follow up in the spirit of Ladislaus' last words and work together to discuss it. Well, I'm not prepared for that, but I want to make another speech. I want to thank the VML, which is organizing the agriculture policy dialogue, not only with Brazil, but with a lot of other countries. This was a very fine debate because we saw different views, and I would very much hope that we continue that dialogue, that exchange of knowledge. Bom, esse foi um debate bastante interessante porque nós vimos muitas opiniões diferentes, foi uma discussão bastante produtiva, e eu agradeço pela presença de todos aqui na sala, pela presença dos nossos oradores. Tivemos alguns problemas técnicos, mas agradeço a todos pela presença e pelo interesse.